pessoas às vezes falam muito sobre ser messiânico, né? Ser judeu messiânico, mas ela se esquece de uma base. Né? O que é ser judeu messiânico? Ser judeu messiânico é você, primeiramente, acreditar no Messias. Acreditar em Yoshua, o Jesus, Yeshua, assim como cada um chame. Né? Você tem que acreditar nele. O primeiro passo é esse. E, posteriormente, você também acreditar nos seus discípulos, nos seus talmidim. Então, você não tem como ser judeu messiânico se você não acredita nos discípulos. Muitos falam que são judeus messiânicos, mas automaticamente desfazem das cartas de Paulo, né? Shaul, desfazem das cartas de Paulo. Aí dizendo, não, Paulo estava enganado, Paulo era apóstolo, Paulo era isso, aquilo. Pois bem, irmãos e amigos, você tem que entender, né, que quem chamou Paulo foi o Messias. Né? Você tem que entender também que todos os outros discípulos estavam congregando, estavam em reunião com Paulo. Você vê lá em Atos que Paulo foi apresentado aos discípulos. E de início alguns ficaram com receio de se encontrar com Paulo, mas posteriormente eles foram. Outra ocasião, Paulo estava lá, no tempo que Kefa estava lá, que Pedro estava lá também, né? Então Paulo e Pedro estavam juntos, até Paulo chama a atenção de Pedro. Olha, Pedro, você se comporta de um modo quando os irmãos da Judéia não estão, mas quando os irmãos que são da Judéia estão, você se comporta de um modo diferente, naquele respeito que se diz aos gentios. Né? Então, você não pode desconsiderar as cartas de Paulo. Até eu entendo o seguinte, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né, não tem o entendimento dos escritos sagrados, das cartas de Paulo, e questiona, né, por não entender, mas tem que ver que tudo que Paulo falou está de acordo com tudo que a Escritura diz. Né? Paulo não fala da própria boca, Paulo não diz nada aleatoriamente, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Aqueles que são messiânicos verdadeiramente têm que acreditar no Messias, primeiro passo, né? Lógico, é óbvio. Né? Acreditar também nos discípulos, não desconfiar, não duvidar. Se não entende, peça um irmão que dirige o grupo, da dianteira do grupo. Qualquer coisa pode mandar pergunta para mim, eu vou responder dentro da palavra, dentro da Escritura Sagrada, dentro da Bíblia. Mas não caia nessa armadilha de desconfiar de nenhum discípulo, né, do Messias, e nem desconfiar também do Messias. Isso é uma armadilha muito, muito forte, muito grande, que pode fazer com que você se afaste da fé verdadeira, né, que é tão bonito a palavra de Hashem, e Hashem cuida tanto dela. A gente vê lá em 2 Timóteo 3,16, né, diz que toda a Escritura é inspirada por Hashem, proveitosa para endireitar as coisas, para corrigir, a fim de que o homem de Hashem seja equipado para toda boa obra. Então, você não tem o que desconfiar. Né? Tudo bem que tem coisas que você não vai entender, principalmente de Paulo, né? A nova aliança, algumas coisas você não vai entender. Como também a antiga aliança, né? Nem todo mundo entendia. Vamos supor assim, a antiga aliança, né? O tempo dos profetas, né? Nem todo mundo entendia, não é verdade? Tem coisa que os profetas ficavam, até falavam a profecia, né? O próprio Hashem diz, né? Sela isso, que é para o tempo do fim, com Daniel, com o profeta Daniel. Nem o próprio Daniel foi revelado. Né? Então, não existe motivo, não existe lógica para você não acreditar na Escritura. Acredite sim na Escritura. Né? Não deixe que nenhum homem venha fazer você se tornar um guia dele, né? Ou seja, você se tornar seguidor dele. Não faça isso. Você tem que seguir a palavra, você tem que seguir o Messias, tem que seguir a Hashem, seguir os profetas, né? Tudo que está escrito. Ler com muita atenção as cartas dos apóstolos, dos talmidim, dos emissários. Né? O que as cartas de Paulo são sagradas? Pois bem, as cartas de Paulo estava cuidando de situações que estava vendo na congregação naquele tempo, no grupo, né? Na comunidade judaica. Então Paulo, ele
escrevia para resolver as questões. Você vê lá, aos irmãos que estão em Coríntios, né? Aos irmãos que estão na casa de Priscila, né? Então, que congrega na casa de Priscila. Então, Paulo ele vai lá para resolver a situação. E sempre quando ele fala, né, assim como ordena a lei, Paulo está falando a lei de Hashem. Paulo está falando da Torá. Paulo está dizendo, ó, a lei é a lei do Messias. Algumas religiões evangélicas dizem isso. Assim como ordena a lei, essa lei é a lei do Messias, não é a lei de Moisés. Não é isso não. Né? Até então, porque ali eram cartas, quando Paulo referia-se à lei, estava referindo à lei realmente de Moisés e dos profetas. Né? Paulo jamais ia se referir à lei, essa é a minha lei, ou essa é a lei do Messias. Não é bem assim não. Vocês têm que estar atentos a isso, né? Para não deixar que ninguém lhe engane e faça com que vocês venham se tornar seguidores de homens e não seguidores da palavra, né? A Escritura Sagrada. Vai vir muita história, muita conversa. Mas a Bíblia foi formada por homens, foi homens que juntaram a Bíblia. Quem escreveu também a Bíblia foi homem. Moisés também foi homem, que pegou os 10 mandamentos, né? Foi isso? Não foi Moisés que foi homem? Que abriu o mar, não foi um homem? Foi um homem, não foi um homem? Foi, né? Pois é. Se a gente for ficar nessa história, o Messias também não foi um homem? Não foi um homem? Não nasceu como uma criança, teve uma adolescência, cresceu, foi adulto, se apresentou, morreu. Ele também foi um homem. Se a gente ficar nisso, foi homem, de homem, imperfeições, não. Foram homens, mas tinha sim o controle de Hashem. Né? Quem organizou esses livros eram homens, mas eles tinham os controles de Hashem. Se fosse assim, Israel também não poderia ser a nação santa, nem nada, porque Israel sempre deu trabalho a Hashem, com questão de outros deuses, com outra adoração, até o próprio Salomão, a gente sabe disso. Né? Então a gente tem que não colocar isso, questão de homem, de humanidade, porque existe perfeição, não. Tem que confiar em Hashem, né? Que ele vai guiar todos nós no caminho correto a ser seguido. E o caminho é a sua palavra, é os profetas, é os mandamentos, atento ao que o Messias falou, tudo que o Messias falou, né? Tirar proveito de todas as cartas de Coríntios, o que estava acontecendo lá, de Éfeso, né? A gente saber o que era que estava acontecendo, onde Paulo estava corrigindo, para que também nós não possamos vir a errar como comunidade, como grupo, como irmãos, como um corpo, né? O qual pertencemos ao Messias. Então isso é muito importante, isso é fundamental. Não deixe ninguém lhe enganar. Né? Esteja atento a todos os apóstolos, a todos os discípulos, a todos os emissários, a Paulo, a Pedro, a Tiago, a todos. Estejam atentos a todos. Né? Todas as cartas, Jacob, né, que é Tiago. Eu falo de um modo que todos possam entender. Quando eu falo Tiago, quem é judeu vai saber que é Jacob. Mas se eu falar Jacob, quem não é judeu não vai entender. Vai dizer, quem é esse discípulo? Jacob é um discípulo novo, né? Então a gente tem que falar de um modo que todos possam entender e tirar proveito, porque essa é a nossa missão, junto ao nosso Pai, ao nosso Eterno, Deus de Israel. Não deixe ninguém enganar. Né? Shalom Adonai.